acho que a acústica é um dos temas mais polêmicos. É isso, Alexandre? O que você pode compartilhar conosco? A norma de desempenho, ela não tem muita novidade, né? Ela tem, na maioria dos cursos, né, que... Para começar, eu não dou curso da norma de desempenho. Eu dou curso do conceito de desempenho, que é dado na USP, o professor foi cadeira lá, quantos anos? 30 anos, professor? Né? E o conceito de desempenho é ensinado lá há muitos anos. Então, eu fiz mestrado lá em 2003, 2004, e sempre foi ensinado o conceito de desempenho. Quando a norma de desempenho saiu, ela se remete a mais de 200 normas, que já existem há mais de 10 anos. Então, por exemplo, agora tem que atender térmico, acústico, essas normas já existiam. Agora, tem uma novidade na norma de desempenho, uma das únicas novidades, é o ruído de impacto, porque as normas que o Bonifácio está aí para complementar, as normas que existiam, que são antigas, da década de 80, elas tratavam do ruído aéreo, né? Então, foi uma surpresa, porque as pessoas não tinham o ensaio. O engraçado, o curioso, é que a gente confiou muito, né, inclusive nas discussões de norma, o primeiro texto, que já existiam os textos desde o começo de 2000, o primeiro texto da norma de desempenho, que ela não pode ser prescritiva, ela tinha até um erro conceitual, falava assim, 80 dB, que a gente vai abordar muito hoje, e tinha uma nota para ajudar os construtores, que isso você consegue até achar na internet. Tinha uma nota falando que 80 dB correspondia a uma laje maciça de concreto de 10 centímetros. É um erro absurdo, porque não pode ter prescrição na norma, mas isso era para dar uma garantia, o construtor que fazia econômico, enfim, que a laje de 10 centímetros zero passa. Isso veio de bibliografia, de ensaio anterior, enfim, mas não tinha muita coisa no Brasil, então acabou se confiando. Quando foi fazer os ensaios na prática, viu que uma laje de 10 não dava 80, independente do sistema construtivo, dava muito mais. Então, isso é uma polêmica danada. Então, isso houve uma necessidade do mercado correr atrás para melhorar o desempenho acústico na parte de impacto de piso. E dentro dessa necessidade, com a sua expertise, o que você pode compartilhar conosco hoje? Eu trouxe uma apresentação rápida, que eu vou abordar um histórico do que foi feito. Então, na parte de atenuação acústica de piso, né? Volto a falar, a norma foi publicada em 2010, né? Falam 2013, mas ela foi publicada em 2010, e depois, por questões políticas, econômicas, ela foi prorrogada e acabou sendo publicada em 2013, que é a que está válida hoje. Mas o problema de acústica é um problema de conforto também. Então, as grandes construtoras que se preocupavam em ter um produto melhor, elas já investiam em soluções acústicas desde a década de 90. Né? Inclusive, a professora não veio aqui, a Mércia, mas ela fez a professora Mércia, que foi orientanda do professor Sabatini, muita gente conhece aqui em São Paulo. O mestrado dela foi em contrapiso e já abordava as questões de acústica, e em outros países se usava muito também. Então, a norma de desempenho, como eu citei na parte 3, ela apresenta essa tabela que dá um parâmetro, que até então não tinha isso em nenhuma norma, que uma laje tem que ter, independentemente do material, técnica construtiva, ela tem que ter aí um resultado igual ou abaixo a 80 dB. Né? 80 dB, depois o Bonifácio vai falar, é muito ruim, enfim, mas é o parâmetro de norma. Okay? Não quer dizer que passando com 80 dB vai ter algum tipo de conforto para o usuário. Quem for num ensaio até se assusta, né? Caramba, mas passou, deu 79, nossa, vai dar para ouvir tudo. Então, como é que começou essa história? É muito, muito significativo abordar isso. Essa é uma foto antiga, tá? Essa apresentação vai ficar com vocês. Isso foi uma implantação sob coordenação aí do professor Sabatini também. Na época não se falava, isso aqui é da década de 90, né, professor? É uma foto da Cirela, tá? Numa obra do Morumbi. E qual que era o sistema?
depois também, eu não sou especialista em curso, o Bonifácio vai complementar, mas o esquema pensado foi de utilizar um material, que muitos deles falam em massa, mola, massa, de deixar um material resiliente ali entre o contrapiso e a laje. E o material, essa manta, é uma manta de polietileno, aquelas que você compra televisão e está, né, protegendo a televisão. Foi desenvolvido, houve um desenvolvimento muito grande, inclusive o relatório original é do Marcelo Matsusato, que trabalhou com vocês, porque ele trabalhava na Cirela. E eles desenvolveram o seguinte, eles fizeram a laje, colocaram a manta de polietileno, e depois o contrapiso. Como a professora era especialista em contrapiso, esse contrapiso não pode ser qualquer contrapiso, por isso que depois veio muita patologia no mercado, porque as pessoas não projetam. Então, tem um traço específico, tem um reforço, tem uma espessura mínima de camada. Isso não tem nada a ver com acústica, é para não dar patologia no contrapiso. Só que essa manta ela não foi desenvolvida para isso, então tem muitos cuidados. Por exemplo, o canto, ele não vira 90 graus. É difícil. Se o pessoal já não sabe taliscar em cima de piso de concreto, tem que taliscar em cima de manta, a manta mexe. Ou seja, tinha uma série de fatores. Só que isso foi feito, deve ter lá mais de uma centena de prédios com isso. Porque foi feito na década de 90, 2000, em todos os prédios de médio e alto padrão de várias empresas, né? Depois acabou vindo outras mantas no mercado, até de outra cor, mas o polietileno sempre foi isso. Vende a bobina. Vende um produto que nem é para isso, e foi adequado. O que acontece? Outro dia até o professor alertou. Foi feito um ensaio para isso de percepção com pessoas. E aí sim você consegue, fazendo um ensaio sem nada e com isso, ver que tem uma atenuação, assim, muito perceptível. Mas não tinha um ensaio. Em 2004, quando já começou a se discutir os textos da norma, nós buscamos o IPT, foi o professor Peter lá, e fomos fazer um ensaio, até eu brinco que foi a primeira vez que o Zorzi me chamou muito a atenção, que ele falou, não, precisa ter a referência, porque senão você não sabe como é que era o outro. Então, vamos fazer uma laje sem nada, uma laje zero, de 10 centímetros, que seria a pior condição, uma laje com contrapiso, porque senão às vezes a pessoa falava, não, mas eu tenho contrapiso, como se o contrapiso já fizesse a função. E a terceira laje, com a manta e o contrapiso. E o resultado ele foi impressionante. É uma coisa assim que é muito difícil de bater esse número, esse desempenho, vamos dizer assim. Então, esse resultado é de 2004, foi o primeiro ensaio feito de acordo com a norma. A laje sozinha deu 85 dB, que foi a surpresa. Uma laje zero não atendia. Não estou falando que vale para qualquer sistema construtivo, Bonifácio, mas uma ordem de grandeza. Com o contrapiso com 3, 4 centímetros, que é o normal, também não atendeu, ficou com 81, ou seja, é muito ruim para impacto, por isso que existe muita insatisfação, muita reclamação, e com a manta deu 59. Depois o Bonifácio vai explicar, não pode fazer o delta só diminuindo, tem fatores aí de área, de gráfico e tal, mas é uma ordem de grandeza. Quando eu apresentei isso na USP, num evento, até o professor falou, poxa, não deve ser isso aí, porque o resultado foi impressionante. E isso foi aplicado há muito tempo com muito sucesso. Muita gente teve problema, porque não tinha um departamento de desenvolvimento, não tinha projeto, então acabava fazendo o traço que ele fazia e punha a manta. É para pôr uma manta. Foi até veiculado no Jornal Nacional que as empresas eram obrigadas a pôr manta, quando o que desempenha é para qualquer sistema. E aí veio, por exemplo, no mercado hoje você tem pessoas que se aproveitaram dessa oportunidade da norma, e tem, por exemplo, mantas de borracha que é para isso. Então, ele desenvolveu, vem com rodapé, faz projeto de paginação, quer dizer, isso evoluiu. E essa manta de borracha, por exemplo, ela tem várias vantagens. Ela não voa, é mais fácil de taliscar, né? Então, é uma coisa de melhor facilidade de aplicação. E dá por volta também dessa ordem de grandeza, 60 e poucos decibéis, para uma laje de 10 centímetros. Só que isso não atendia obras econômicas. Porque, pensa uma coisa, uma pessoa que projetou uma laje, você não pode, e não uma laje zero. Por exemplo, vocês fazem obra super econômica, projetou uma laje zero. Você não pode chegar lá, não estou nem falando por custo.
Ah, agora tem que fazer uma manta com contrapiso. Às vezes não tem nem espaço na porta. Está com o pé direito mínimo. Então, não é uma solução que dá para aplicar em qualquer situação. O que foi feito, então, De Leon? Em 2008, a gente sabe que na norma não pode aproveitar o acabamento, mas quase ninguém mora com o contrapiso sem acabamento. Então, a gente falou, quais são os principais acabamentos que utilizam no Brasil? Fizemos uma pesquisa, carpete de madeira, carpete têxtil, igual esse aqui, e cerâmica. E como é que o pessoal que recebe apartamento econômico faz? Coloca direto. Então, nós pegamos um prédio, né, lá também teve 8 andares esse ensaio, pegamos um prédio, colocamos os 3 acabamentos e compramos os mais simples. O pedreiro coloca do jeito que você ia colocar lá. Então, ele foi lá, assentou a cerâmica, o carpete de madeira que vende aqui em São Paulo instalado e o carpete têxtil. Os mais baratos do mercado. E os resultados, mais uma vez, foram surpreendentes. A cerâmica não melhorou nada. A laje de referência era 81, deu 81. Ou seja, ele é um material rígido. A cola, nós vimos que a cola é rígida. E os outros, mesmo sem ter esse esquema de mola-massa, só o efeito de amortecimento desse tipo de acabamento diminuiu muito. Foi para 64 e 66, nas mesmas condições. Isso fez com que, por isso que muitas empresas começaram a entregar o apartamento com o piso acabado, porque era um valor agregado para o cliente e só no dormitório, porque como a norma... A construtora é fogo, viu? Agora eu posso falar porque eu não trabalho mais em construtora. Como a norma é só no dormitório, o que a empresa fez? Só no dormitório. Então, nos dormitórios desses apartamentos econômicos, começou a se entregar com carpete de madeira ou têxtil. Aqui em São Paulo, quase ninguém põe esse. Agora, também não é uma solução que dá para... Você já imaginou chegar lá no norte e falar, põe carpete de madeira? Pô, é um piso quente, né? Não é uma solução... Então, ainda estava capenga. E com a revisão agora, né, Lucélia, do Manual da Caixa, no faixa 1 precisa entregar com piso. Então, tem construtora que colocou no memorial dela que o piso era cerâmica, correto? Aí não tinha solução. Aliás, eu peguei projeto de empresa de médio e alto padrão que tinha projetado laje zero com porcelanato. Então, não dava para... Então, quando a gente era chamado para projetar, a gente falava assim, olha, a solução é trocar o piso, tem que trocar o piso por o porcelanato por madeira. Mas tem algumas que não queriam trocar, né? E aí... Aqui bom, falou que assinou lá para ter a licença, né? Esse tipo de prédio, por exemplo, o que começou a aparecer? Não dava para colocar, o carpete não era um material adequado, e aí começou a se desenvolver, e aí tem um produto que a Quimicril também foi pioneira no desenvolvimento, hoje tem outros produtos, que seria o quê? Tipo uma capa, um composto polimérico de base acrílica, depois o Herbert está aqui para isso, com agregados de borracha. Ok? O que era essa capa? Ó, aqui a RPS está aqui, é desenvolvimento na obra deles. É uma capa, fica assim muito fina, ok? Aplica com desempenadeira, que é o Balcril Tix, que eles chamaram. Essa solução é uma solução muito interessante para quem quer deixar para o usuário pôr o acabamento. Enfim, também dá para colocar cerâmica em cima, ok? Que é o Balcril Tix, que está lá demonstrado para vocês depois. Ocorre que essa solução, até pela condição de aplicação, economia, é uma solução que é metade do preço, por exemplo, em ordem de grandeza, de um carpete de madeira, ok? Essa solução, ela nos ensaios, fizeram um monte de ensaio, aqui tem uma tabela que vai ficar com vocês, ela dava uma atenuação de 4 a 6 decibéis, o Bonifácio. Ou seja, se a laje estava com 83, mais ou menos está dando o que a construtora precisa para atender a norma. Então, se a laje está dando 83, ele vai dar 79. Não é conforto. Tipo, pode ser que o usuário nem vai perceber isso. Mas, se houver alguma reclamação, você tinha o ensaio que dá 79. Ok? E teve sucesso no mercado e tal. Mas quando a gente foi olhar isso, estava muito próximo. Quando foi ver aplicar,
caramba, estava muito próximo de uma consistência de argamassa colante, então por que não tentar desenvolver direto? Pegar esse produto e tentar transformar numa argamassa colante, que seria o sonho. Já teve isso no Brasil. Nos Estados Unidos, a Laticret trouxe para o Brasil, via Votorantim na época, uma argamassa colante acústica. O Herbert roubou. Quando foi desenvolver, eu dei para ele um pedaço. Você precisa saber desse histórico. Eu dei para ele um pedaço Sabia que ele ia comentar sobre da amostra, professor, que eu trouxe dos Estados Unidos, ele sumiu com ela. Porque ele não queria concorrência, entendeu? Só que nos Estados Unidos é argamassa colante mesmo. É base cimentícia com borracha. E dava uma atenuação por volta de 8 dB. Só que ela veio muito cara para cá, ninguém conseguiu comprar. Era uma coisa que não vendeu. Apesar de você conseguir achar na internet, o Deleon até achou lá a especificação. Só que essa não é argamassa colante, por isso que a gente chamou de cola acústica, porque não é base cimentícia. Ela é um composto polimérico. O aglutinante, o ligante dela é acrílico. Ok? Então, aqui o Balcriutiques, inclusive, Bonifácio, eu queria falar isso para você, a norma de desempenho, o ensaio de laje é de campo. Porém, muitos consultores de acústica e projetistas de acústica, eles insistem em ter o ensaio de laboratório para fazer simulação, correto, Vinícius? Apesar de na norma ser campo. E no anexo lá tem uma referência. Então, o Balcriutiques, o ensaio dele, em laboratório deu melhor ainda. Ele deu um ΔL de 10 dB. Está aí na apresentação, vai ficar. Ou seja, é uma solução que atende o desempenho para a maioria dos fornecedores, tá? Que buscam isso. Uma laje de 10 centímetros, por exemplo. Vocês não estão fazendo menos que 10 também, não, né? Meu Deus. Jura? Não. Tá, 9, assim. Tá, né? Então, passa. Beleza. E aí, vamos tentar desenvolver. E aí o Herbert está aqui porque realmente isso é mérito dele. É muito conhecimento envolvido. E a gente queria que não fosse um produto que o pedreiro sentisse que não é argamassa colante. A gente não quer mudar a mão de obra. Então, o desafio era fazer um produto que a hora que aplicasse, o cara não sabe que é composto polimérico. Para ele é argamassa colante. Esse era o desafio. O tempo em aberto ser praticamente o mesmo, o resultado de aderência dar praticamente o mesmo, e a gente queria, tipo, eles perguntaram, quanto você quer? Não, se der 10 dB tá bom, porque já vai melhorar, vai fazer de uma vez só, se der 5 dB já está ótimo. E vamos fazer. Agora, como ele não é base cimentícia, ele não vai hidratar, ele é um composto polimérico, tem gente aqui que mexe com composto polimérico também, né, da Dundum está aqui, né? Como ele é um composto polimérico, você consegue entregar ele pronto para uso, igual vocês entregam. Pô, melhor ainda. Pronto para uso. Então, aqui, aqui é um vídeo, viu? Aqui é um vídeo, não é? Quem que põe o vídeo? Eu tenho que clicar? Esse é um vídeo para vocês verem como o produto chega. Ele já chega pronto para uso. Então, esse aqui não dá nem para reclamar que é água que você falou. Viu? Pronto para uso. Tá? Então, ó a consistência dele. Tá? Para vocês perceberem. Né? Então, seria uma argamassa colante pronto para uso. Tá? E aí, olha aí que legal. Esse já é a foto do protótipo. Né? O desenvolvimento tem várias etapas. Né? A tese do Sabatini é disso de 89. Né? Então, não é a ideia. A ideia já teve há 20 anos atrás, mas precisa... que era dele. E aí o Herbert, até ele falou, o Herbert falou que agora ele vai explicar, conseguiu fazer porque tem um agregado que dá para fazer. Né? Então, e outra, olha como tudo dá certo. Tudo dá certo. A norma não é dupla colagem? A dupla colagem ajuda na acústica. É o dobro de... Matou. Outra coisa, nós não falamos que o problema de destacamento é flexibilidade? Pô, precisa ensaiar isso? Então, ele vai melhorar flexibilidade, veio como consequência. Ele é base acrílica, a flexibilidade está lá em cima. Vai melhorar a acústica, porque é dupla colagem, ou seja, ele só tem vantagem. E aí foi para o protótipo. O pedreiro que aplicou era o pedreiro da obra,
Então, o desafio era aplicar como se fosse argamassa colante. Então, ele passou atrás da placa, aqui, ó, assentando. Vocês vão ver, ó, muito legal no coquetel, tá lá aplicado, tá? Tá lá para bater, tem vivência lá fora. Você vai ver, você vai falar, nossa, é uma argamassa colante, tá? E aí, aplicando, tem um vídeo aqui, ó. Esse é um vídeo também, se alguém puder ajudar, para vocês verem a consistência, a forma de aplicação, que é igualzinho uma argamassa colante comum, ó. Ó que legal. Tá vendo? É impressionante. O Herbert vai explicar, porque ele é o mérito aí do desenvolvimento químico, aí é o segredo, né? E o Bonifácio vai ter que explicar os números aí, o gráfico, tudo. É a responsabilidade dele. Aqui, ó que legal. A gente fala, tem que ser dupla colagem, olha a hora que tira quando está fresco, ó. Ou seja, aderência também sem problema nenhum. Ou seja, é um produto de altíssimo desempenho. Se ele não desse acústica, já estava excelente, tá? Mas ele foi desenvolvido para isso. E aí, quando a gente fez os testes, principalmente, foi muito bom fazer o protótipo em parede de concreto. Depois o Bonifácio também pode me ajudar, mas a parede de concreto ela é monolítica, né? Então, a transmissão do som, de impacto, assim, os resultados dão piores, assim, para a gente que é leigo, do que uma alvenaria estrutural com laje, entendeu? Então, na técnica, no manual da Quimicryl, como você faz o rodapé no contrapiso, esse é um segredinho lá. É para fazer de uma forma que fique deslocada. Então, tem que raspar a cola e colocar um tarucel para garantir. O rodapé seria o tarucel, para desvincular o piso da parede, porque senão transmite. Então, esse é o rodapé Se você não quiser colocar o tarucel, não precisa, ele não tem função. Ele é só para conferência. Se você só raspar, quando está fresco, já funciona. Mas até a ideia do Pedro, porque a gente queria colocar o tarucel antes. Aí o Pedro falou, não, é muito legal o desenvolvimento, que é uma equipe multidisciplinar. Ele falou, não, mas o tarucel é a forma de você ver, igual você explicou do rodapé, porque a primeira vez que eu e a Thaís fomos ver o rodapé, nós perguntamos, por que faz com 10 se o contrapiso é 5? Aí o Sabatini respondeu, para ver que fez. Você faz maior, confere, depois você vem e corta. Então, aqui é a mesma coisa, põe o tarucel para ver que desvinculou. Porque é importantíssimo. Perde muito desempenho se você encostar. Isso a gente comprovou, tá? Em ensaio. E aí é o seguinte, eu estou encerrando minha parte, os resultados são impressionantes. A laje de referência de vocês, corrigida lá, deu 78, 79, correto? É isso, Lucélia? E o ensaio, já repetimos, o Bonifácio vai explicar que tem, você que estava acompanhando, né, Vinícius? Tem melhorias também em baixa frequência, alta frequência, enfim, deu 60. 60, é extraordinário o resultado. Então, é uma inovação revolucionária. Por quê? Você, numa etapa só, consegue colar e dar uma atenuação expressiva. Tá? Sem contrapiso, sem nada. Imagina numa reforma, que você falou que tem processo... Cadê o Paulo? Que tem processos, não sei o que lá. Vamos supor que você tomou um processo de acústica. Você vai lá, tira o piso, passa a cola e cola outro piso. Isso é, assim, fenomenal. Ok? E depois tem os outros resultados aí, que aderência, tempo em aberto, passou, aderência deu quase 1, né? 1 MPa, flexibilidade deu S2, ou seja, é um produto de altíssimo desempenho. E eu não sou comercial de preço, mas com certeza, qualquer preço que você... Eu nem sei quanto vocês vão... Eu nunca perguntei o preço para vocês, mas qualquer preço que cobrar dessa cola vai ser mais barato que fazer a manta com contrapiso. Pô, é impossível. A não ser que vocês queiram... Tá bom. É mais barato? Tá bom. Aí é com o Carlão. Beleza? Então, essa é a minha contribuição desse histórico, que a gente tem uma solução agora para quem projetou com 10 centímetros, não tem espaço para contrapiso e quer colocar de uma vez só. Tá bom? Tá joia. Muito obrigado, Alexandre, pela contribuição.